Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que o Senhor nos abençoe e que a palavra que vamos estudar neste momento nos traga inspiração e entendimento. Estava meditando sobre a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, dada ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16, quando Cristo comissiona então os seus para irem pregar o Evangelho, a todas as criaturas de todas as línguas, casando ali também com o relato de Atos dos Apóstolos, onde Lucas relata ali no capítulo 1, no versículo 8, também Cristo determinando ali aos seus apóstolos, que esperassem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, que lhes daria poder, para que então fossem pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia e em Samaria e até aos confins da terra. Nós vemos claramente então que Cristo determinando aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que a palavra de salvação deveria ser levada a todas as pessoas, a todo o ser humano, independentemente de sua raça, de sua origem, de sua cultura ou de sua língua, porque a mensagem salvífica do Senhor Jesus Cristo, ela é universal. E é importante nós entendermos neste ponto que Cristo, desde a promessa lá em Abraão, passando, isso Abraão obviamente, depois da queda do homem no jardim, quando já era predito, a vinda do Senhor Jesus Cristo encarnado, para vencer o pecado e a morte, e na formação do povo, depois da saída do Egito através de Moisés, que o povo judeu, realmente um povo separado, o povo de Deus, foi preparado para o entendimento da vinda do Messias e de ser um povo separado, e a salvação dos homens haveria através do povo judeu. Mas este povo não recebeu, ou seja, os convidados para o banquete, como a palavra nos relata, não compareceram à festa. Então foi necessário que o dono dessa festa chamassem todos aqueles que, pela fé, crescem no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que estes somos nós, os resgatados pelo sangue de Cristo ali na cruz, e que cremos nesse Senhor como Messias, o Filho de Deus. E Cristo, como está relatado aqui em Mateus, no capítulo 5, vai deixar claro que ele veio não para abolir a lei de Moisés ou dos profetas, o que é relatado pelos profetas, mas veio para cumprir essa lei. O que aqueles ali não entenderam, e muitos não entendem até hoje, é que quando Cristo diz que ele veio cumprir a lei, ele está se revelando como ele próprio, o próprio cumprimento da lei. Porque a lei em si mesma não teria nenhuma validade se ela não estivesse apontando e preparando o ser humano para a própria vinda de Cristo como o resgatador e o nosso Salvador. Então Cristo, quando diz aqui que não veio abolir a lei, mas veio cumpri-la, é exatamente revelando que ele é o ápice de todas as coisas e ele é o próprio cumprimento, e que a partir daqui então não há mais necessidade de observância de regras rígidas, senão a própria crença no Senhor Jesus Cristo e na sua salvação pela graça demonstrada e executada ali na cruz do Calvário, quando este Cristo nos resgatou de forma definitiva. E veja o cuidado que Jesus teve quando ele escolheu os seus 12 apóstolos. Nós lemos isso aqui em Mateus capítulo 10, aqui no verso 5, quando diz que Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Veja, Cristo deixa claro que ele, em sendo o cumprimento da lei, deveria então e ele mesmo pregar inicialmente para aquele povo, para o qual ele veio, para o qual aquele povo foi preparado, mas infelizmente nós sabemos que este povo o rejeitou. E a gente vê a expansão do reino do Senhor Jesus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ver, como eu já disse no início aqui, no capítulo 1, no verso 8, quando Jesus, então, antes de ascender aos céus, determina aos seus apóstolos, então,
que levem esse evangelho tanto a Jerusalém como a Judéia, quanto a Samaria e até aos confins da terra. E no entendimento que foi sendo dado paulatinamente ali, até mesmo para os apóstolos, nós vamos ver no decorrer aqui do livro de Atos, que primeiro Pedro, para poder ir até Cornélio, né, gentio, ele em sonho é alertado, né, e como se as escamas caíssem dos seus olhos, quando ele sonha lá com aquele pano de 4 pontas, com os animais, e ele dizendo que não iriam comer animais impuros, mas em sonho Deus revela a ele para ele não tornar impuro aquilo que Deus santificou. E ele então entende que o evangelho deveria também ser levado aos gentios. E o próprio Pedro vai dizer mais à frente que uma vez eles recebendo o Espírito Santo, né, uma vez sendo salvos e recebendo o próprio Espírito Santo, que também esses gentios deveriam ser batizados, o que nós vemos muito claramente aqui no relato de Lucas, no Ato dos Apóstolos, especificamente no capítulo 10, quando vai dizer, Pedro perguntou, pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que como nós também receberam o Espírito Santo? E veja que Jesus, né, nosso Deus, já havia preparado Saulo como o apóstolo dos gentios, né? E aqui na conversão de Paulo, relatada no capítulo 9 de Atos, o Senhor disse, vá, pois, Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel, quando ele ali estava dizendo a Ananias para ir até Paulo, ali quando Paulo estava, né, em Damasco, depois do seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. E é tão interessante nós notarmos que foi em Antioquia, né, portanto, em terra não de Israel, que os cristãos foram primeiramente chamados com esse nome de cristãos, né? Como nos relata aqui Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no verso 26. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, deixando muito claro, né, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós como pequenos cristos, como os cristãos, fomos alcançados enquanto gentios, porquanto a palavra e a salvação é universal. E a própria igreja de Antioquia da Síria foi que comissionou Barnabé e Saulo inicialmente, como está relatado aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, como missionários, né? E aqui no versículo 2 vai dizer que certo dia, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. E aí dá início a primeira, segunda viagem missionária de Paulo e os demais atos aqui relatados. E Paulo, então, com seus companheiros, né, Barnabé, Timóteo e tantos outros, né, Silas, faz, então, a sua jornada com as suas viagens missionárias até o seu martírio final em Roma, depois da sua segunda prisão. E veja como o relato nos diz, quando Paulo e Barnabé se dirigem aos gentios e dizem a eles, era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando diz, fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. E o livro de Atos dos Apóstolos vai nos contar, vai nos relatar que Paulo, juntamente com Timóteo, em determinada passagem, então narrada aqui, depois do concílio narrado no capítulo 15, né, quando se estabeleceu, portanto, que os gentios também poderiam receber a salvação e não era necessário que eles virassem prosélitos, ou seja, que eles se convertessem ao judaísmo e que eles não precisavam cumprir nada da lei de Moisés, porquanto o próprio Cristo é o cumprimento da lei e agora nós devemos seguir Cristo, né?
Pois bem pareceu ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que estes poucos requisitos. Abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Ou seja, mostrando aqui nesse primeiro concílio um período de transição, né? Ainda com determinadas observâncias bem mais simples, né? E que pelo contexto das Escrituras nós vamos ver que apenas a imoralidade sexual ainda se aplica nos dias de hoje, dessas três questões. Mas que hoje podemos, sim, obviamente, usarmos de estratégia, como Paulo e Timóteo, em determinado momento narrado nas Escrituras. Paulo raspou a cabeça, Timóteo foi circuncidado, para que fossem bem aceitos ali ao povo ao qual eles iriam pregar, mas não como necessidade de proselitismo ou de cumprimento de lei que já havia se cumprido no próprio Cristo, porque hoje o Evangelho é simples, é a graça do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sacrifício vicário, que nos leva à salvação. E essa salvação não mais é apenas para o povo judeu, o povo separado, mas estendido a todo ser humano, a todos os gentios, porquanto o Senhor veio para nos salvar a todos. Amém? Que Deus nos abençoe e que nunca tiremos do nosso entendimento que Jesus Cristo veio para nos salvar a todo o ser humano que nele crê. Amém?